Quero encorajá-lo a parar de duvidar de si mesmo. Porque Deus não faz grandes coisas por você, porque você é grande. Ele faz porque Ele é grande. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Agora, a palavra dúvida, definida no dicionário grego, que era a língua original em que foi ensinado, significa estar sem caminho. E que nunca nos falte o caminho, porque Jesus é o caminho. Então, quando você ouve aquela frase, de jeito nenhum, não há um caminho, não tem como isso funcionar, é um bom momento para abrir a boca e dizer, Jesus é o caminho. Então existe um caminho. Posso até não saber qual é, mas Ele sabe. Ficar sem recursos. E essa parte da definição, honestamente, eu tive que pensar nisso por um tempo. Na verdade, eu tive que orar e perguntar a Deus o que é isso aqui. Parte da definição da palavra duvidar significa ter vergonha. E sabe o que eu acho que isso se refere? Acho que algumas das razões pelas quais vacilamos para frente e para trás e nós pensamos bem, sim, eu vou fazer isso, não, eu não vou fazer, eu vou fazer isso, mas não, eu não vou fazer. Eu acho que há uma parte de nós que está muito preocupada que se estivermos errados e Deus não interferir, que ficaremos envergonhados quando tivermos que enfrentar outras pessoas porque aquilo não aconteceu em nossas vidas. Não acho que temos que ser assim. Ficar na dúvida, ficar perplexo, estar perdido. Duvidar também significa ficar de duas maneiras ou ter todas as coisas no ar. Quando você tem um relacionamento com Deus, as coisas não, sabe, nunca, jamais ficarão no ar. Vamos falar da dúvida de si mesmo. Em Efésios 3:12, uma das minhas escrituras favoritas, diz que por causa de nossa fé em Jesus, agora podemos ousar, todos digam ousar. Essa palavra ousar é muito usada em Efésios 3:20, que Deus é capaz de fazer abundantemente acima e além de tudo que poderíamos ousar, esperar, pedir ou pensar. E Deus não quer que você tenha pouca fé, Ele quer que você tenha muita fé. E quer que você peça a Ele e acredite em coisas com as quais somente não pode concordar. Vamos lá? Um dia eu estava orando há muitos anos atrás e senti que eu deveria fazer uma oração que parecia realmente estúpida para mim, sabe? Mas eu ia ser ousada. E assim orei, Deus, eu oro para que chegue um momento em que você me deixe ajudar todas as pessoas deste planeta. Agora, sabe, a próxima coisa que eu ouvi do diabo foi: quem você pensa que é? Veja, se você realmente sair com fé, e se você for ousado e corajoso em sua fé, então o inimigo imediatamente ele dirá quem você pensa que é. E então ele vai começar a te lembrar de tudo que você faz de errado. E sabe, eu acho que nós ainda não chegamos no planeta todo, mas estamos progredindo. Amém? Sabe, eu prefiro acreditar no muito e receber um pouco do que acreditar no pouco e receber tudo. Então, por que não ir em frente e ser ousado? Ousemos ter a ousadia, a coragem, a confiança do livre acesso. Eu amo o que a Amplificada diz, uma abordagem sem reservas a Deus. Uma mulher que estava me atendendo numa loja uma vez, nós conversamos e eu descobri que ela era cristã e eu fiz algumas perguntas, sabe? Acho que às vezes, mesmo nas conversas e perguntas que fazemos às pessoas, nem sabemos que estamos sendo guiados pelo Espírito. Porque as perguntas que eu fiz a ela a levaram a me dizer algo onde eu pude ser capaz de ajudá-la e que creio que pode ter mudado a sua vida. Então eu lhe perguntei sobre a loja, eu disse: vocês trabalham por comissão? Ela disse: não trabalhamos por comissão, somos assalariados, mas temos que cumprir a meta, sabe? E se não cumprirmos a meta, perdemos o emprego, sabe? E então, ela disse: sabe, quando não temos muitos clientes, pode ficar muito difícil. Eu disse: bem, por que você não ora e pede a Deus que
lhe envie clientes, você ora e pede a Deus que Ele dê favor com as pessoas que vêm na sua loja, sabe? E então, mesmo que elas não entendam por quê, elas realmente vão preferir que você as atenda em vez de outra pessoa. E aquela mulher me olhou como um cervo olha para os faróis. Ela tinha sido cristã por 30 e tantos anos, sabe? Mas ela não fazia parte de uma igreja que a ensinava a ser ousada e agressiva em sua fé. Então ela olhou para mim e disse, bem, será que não tem problema pedir a Deus algo assim? Eu disse, você pode pedir a Deus o que você quiser. A pior coisa que pode acontecer é não receber. Amém? Veja, se eu precisasse de clientes para cumprir minha cota, por causa do que me ensinaram, nunca me ocorreria de deixar de pedir a Deus que me desse favor e os enviasse para mim. Para que ficar zanzando e deixar que todos comprem na mão dos incrédulos quando estou crendo? Traga-os aqui para mim, Deus. Faça-me parecer bem. Vocês estão comigo? Mas veja, nós não vamos fazer isso se olharmos para nós mesmos e pensarmos que por causa de nossos erros não podemos ousar esperar que Deus faça esse tipo de coisa por nós. Estão comigo aqui? Você está recebendo alguma coisa? Pelo menos um pouquinho? Então, tudo bem. Agora ouça, eu sei o que a fé pode fazer. Porque eu posso, e eu quero dizer isso sinceramente, não é por merecimento. Eu não sou muito qualificada para fazer o que estou fazendo. Quero dizer, eu simplesmente não sou. E muitas pessoas ficaram muito felizes em me dizer isso. Mas a questão é que aquilo que você não é, Deus é. E eu amo no livro de Josué, quando Deus chamou Josué para tomar o lugar de Moisés, o que deve ter sido muito assustador. Ele disse, eu estarei com você, assim como eu estive com Moisés. Ele não disse, vai, seja como Moisés. Ele disse, eu estarei com você como estive com Moisés. Moisés tinha fraquezas que Deus preencheu. Josué também tinha fraquezas que Deus preencheu. Eu era a pessoa menos provável para Deus pedir para fazer isso, mas em algum lugar, de alguma forma, Deus me deu esse dom de fé só para... Eu não sei dizer porque acreditei nisso, mas eu acreditei e não deixei isso passar. Então aqui estamos nós. Amém? De apenas 25 pessoas no chão da minha sala por 5 anos. Para ter o privilégio de fazer o que eu estou fazendo hoje. Quero encorajá-lo a parar de duvidar de si mesmo. Porque Deus não faz grandes coisas por você, porque você é grande. Ele faz porque Ele é grande. E isso mostra mais a grandeza dele quando Ele faz coisas através de pessoas que o mundo pensaria, sério? Eu gosto que as pessoas olhem para mim e digam, isso só pode ser Deus. Porque isso mostra que nós o conhecemos. Vamos lá. Que grande testemunho seria para aquela mulher se ela tivesse todos aqueles clientes e as pessoas ficassem dizendo, bem, o que é isso aí? Olha isso, cara, como isso aconteceu? Então ela teria a oportunidade de dizer, eu oro? Ore também. Tudo bem, Jeremias era um homem que... Ele e Moisés, não tenho tempo para falar dos dois, mas eles ficaram olhando para si mesmos em vez de Deus. Jeremias 1, 4 a 8. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes de te formar no ventre, eu te conheci e te aprovei como meu instrumento escolhido. Antes mesmo de você estar no ventre de sua mãe, Deus ele já tinha visto você através do tempo. Ele disse, eu te conheci. Deixe-me dizer, quando Deus diz que te conhece, Ele te conhece. Eu estou falando, é tipo, ninguém mais te conhece. Sabe, nos Salmos diz que cada palavra que sai da nossa boca, Deus a conhece antes mesmo de falarmos. Ele já sabe de cada
coisa que eu vou fazer no resto da minha vida e ainda assim está me usando. E Ele conhece todos os... Sabe, não adianta você prometer perfeição a Deus. Isso não vai dar certo. De manhã eu costumava ficar na minha cama fazendo meus planos de ser santo o dia todo. E durava até eu colocar os meus pés no chão e um outro ser humano se levantar. Posso ser muito boa quando não tem pessoas por perto, mas quando elas aparecem, fica difícil. Vamos, quem está comigo? Joyce, hoje nós vamos ter uma conversa muito boa e talvez um pouco reveladora sobre todas as escolhas e decisões que temos que tomar todos os dias e fazê-las com base na sabedoria e não na emoção. E você sabe, às vezes achamos que estamos sendo muito lógicos, mas a emoção desempenha um papel e se infiltra em tudo que fazemos. Bem, eu acho que o ponto é, dependendo do quanto você quer alguma coisa, é quando você tem que ser muito cuidadoso com Sim. suas emoções, porque se você quer tanto alguma coisa, que suas emoções ficam envolvidas nisso, é muito fácil você ficar falando disso, especialmente se é algo que, digamos, não seja pecaminoso, não é uma questão de, sabe, se seria errado aos olhos de Deus se eu fizesse isso. Assim, acho que a melhor maneira de passar o meu ponto de vista é contar uma história que é um pouco constrangedora, mas vai mostrar o que eu quero dizer. E os amantes de cães vão entender isso, e se você ainda não é um, você vai receber a mensagem também. Mas eu gosto de cães, e então, quando os meus filhos eram pequenos, tivemos vários cães. E assim eu tive uma cachorra, ela viveu uns 12 anos, seu nome era Duquesa, e ela era simplesmente maravilhosa. E então, quando a Duquesa morreu, eu peguei outro cachorro e o adestrador disse que ele escolheu aquela cachorra porque ele achava que ela combinava com a minha personalidade. Bem, o problema é que ela era um pesadelo, sabe? Ela... Eu espero não ser tão teimosa quanto aquela cachorra era, Ginger. Exatamente. Sabe, finalmente, um adestrador profissional disse, este cão não pode ser treinado. Uau. Então tive que doá-la. Bem? Eu não quero um cão que combine com a minha personalidade. Sim. Eu quero um cão descontraído Sim, e tranquilo. é isso mesmo. Eu quero um que vem deitar no meu colo e não exigir muito de mim, só me amar e deitar no meu colo. E então, eu esperei um pouco e assim, peguei outro cachorro e isso acabou sendo demais para mim e eu fiquei com ele, eu acho que cerca de 1 ano, e aí acabei doando ele para alguém aqui no escritório, o que foi uma verdadeira bênção. E assim, então, eu esperei mais vários meses, talvez 1 ano ou 2, e assim, eu ainda queria um cachorro. Então, eu peguei outro e, depois de um tempo, vi que era demais para mim, aquilo estava me pressionando, e eu disse, nunca mais farei isso de novo. Mas 3 anos se passaram, e então comecei de novo, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro. E eu pensei, se eu conseguisse um adestrador para manter esse cão por vários meses, e adestrá-lo e treiná-lo para ser obediente, então eu poderia lidar com ele. E então eu encontrei alguém que faria isso, e ela ficou com o cachorro por 4 meses, e não... Faz muito tempo tínhamos uma foto dele nas redes sociais, era um macho, e eu pedi a notícia dele porque eu já tive muitas fêmeas, e isso começou a me impressionar, mas ele era, sabe, você não poderia ter um cão melhor, ele era maravilhoso. Só tivemos um acidente em casa no tempo que ficou conosco, e ele fazia sua baguncinha, mas ele era fofo. Mas aquilo começou a me pressionar porque quando eu me preparava para vir para o escritório, para fazer TV ou algo assim, eu tinha que preparar o que eu ia ensinar e, enquanto isso, tinha que preparar todas as coisas para levar o cachorro para babar e você tem que ter a comida, isso e aquilo, mais aquilo outro. E eu ficava levantando de manhã cedo para
levá-lo ao banheiro e levá-lo para fora várias vezes ao dia, e então eu vou para a cama bem cedo. Eu gosto do meu tempo tranquilo à noite. E ele não estava querendo ir para a cama tão cedo, então Sim. isso se tornou um problema e, resumindo a história, eu acabei concluindo que era demais para mim ter um cachorro. E isso simplesmente por causa do meu estilo de vida. Porque eu viajo muito, estou aqui, estou lá, eu venho, eu vou, e eu estou aqui, daqui a pouco eu estou em outro lugar, e assim, tudo acabou e eu estava orando sobre isso. Sabe, eu tenho uma lição muito boa sobre como as emoções podem fazer você substituir a sabedoria. Porque, sabe, eu encontrei algo no meu diário no início deste ano. Eu tinha escrito quais seriam os prós e os contras de eu ter um cachorro. E eu tinha uma lista de umas 14 razões pelas quais não deveria ter um cão. E apenas talvez uma ou duas que teriam sido a favor. Certo. E a principal era porque eu quero. É só isso, eu quero Sim. e pronto. E então, eu escrevi tudo que seria um problema, sabe? Eu anotei, mas eu me esqueci do resto porque eu quero. Claro. E espero que alguém esteja me ouvindo, porque só porque você quer. Veja, não é pecado ter um cachorro. Deus, ele não se importa se eu tiver um, se eu não Sim, tiver. exatamente. Mas realmente não era sábio para mim fazer aquilo. Então eu acho que a lição que eu quero trazer hoje é que você tem que realmente ter muito cuidado quando você quer algo de uma maneira realmente muito forte. Eu sempre faço uma conferência no meu coração e eu sei melhor do que ninguém. Eu me conheço bem, eu não sou uma pessoa emocional, como você sabe, eu não. Sim. Sabe, eu não fico saindo da linha e não faço Certo. coisas apenas por emoção, com frequência, mas como eu tinha gostado tanto daquela cachorra que eu tive por tanto tempo, minha filha me disse: mãe, você não quer um cachorro, você quer a duquesa de volta. E você sim. não vai tê-la. De qualquer forma, você pode aplicar isso a qualquer situação em sua vida. Mas o ponto é que nossas emoções podem realmente nos colocar em apuros. Isso deixa as pessoas em apuros financeiros e, às Sim, vezes... esse é um ótimo ponto. Eu Sim. quero gastar esse dinheiro porque eu quero isso, Sim. mesmo sabendo que eu não posso. Sim, e mesmo quando você sai para fazer compras, sabe? Os vendedores, e Deus os abençoe, precisamos deles, eles são maravilhosos, mas eles estão tentando ganhar a vida e assim eles ficam, sabe, Você dizendo... fica ótimo nisso, você precisa isso disso. ficou tão bom em você, está em promoção e, sabe, esse é o último dia da promoção, então você tem que comprar agora e é aí que você tem que ter cuidado, quando tem que ser na hora. Sim. Se você tem que fazer agora. Isso é verdade. Eu me lembro de uma situação em que eu queria um relógio e eu vi o relógio, adorei o relógio e qualquer coisa dentro de uma caixa de vidro com luzes nela... Fica perfeitamente Isso fica... exposto. E não é o que você viu quando chega em casa, sabe? Isso ainda é bonito, Sim. mas a maneira como ficam dentro da caixa de vidro é muito diferente. Bem, aquele vendedor me pressionava 20% de desconto, mas tem que levar agora, a loja vai fechar, blá, 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 blá. Mas, daquela vez eu usei a sabedoria, eu disse, bem, se eu quiser eu voltarei, mas vou dar uma voltinha e pensar nisso, sabe? E enquanto... eu caminhava e eu vi uma roupa na vitrine que eu gostei. Eu entrei, experimentei e o David disse, nossa, ficou tão bem. E realmente ficou muito bom em mim. E então, eu ia comprá-lo, mas pensei, não, eu vou pensar por um minuto. E assim, eu dei mais uma voltinha e o interessante foi que eu decidi que eu queria o relógio e a roupa também. Mas só tinha dinheiro para um ou para o outro e eu acabei decidindo não comprar nenhum dos dois porque eu queria ficar com o meu dinheiro. Mais do que qualquer um dos dois, porque eu não queria ficar sem nada. Certo. E se eu tivesse comprado qualquer um deles, eu ia ficar sem dinheiro, eu ficaria sem nenhum. Se eu tivesse comprado um pouco disso, um pouco daquilo outro, e assim eu fiz a coisa certa na época, mas desta vez eu fiz a coisa errada. E eu sei que ter um cachorro não parece ser um problema, mas... será que não é um desafio para sempre? Qualquer pessoa com cachorro pode dizer que há benefícios, mas é muito trabalhoso. Sim. Eu amo ter o nosso cachorro,
Mas não estou na situação que é exatamente a mesma que você está. Certo. E isso realmente tem a ver com o quanto você viaja, você tem que se concentrar quando está escrevendo e se preparando para ensinar. Então, na verdade, somos diferentes. Também tem a ver com sua idade. Ah, isso é verdade E também. eu sou só um pouquinho. Só um pouquinho assim, mais velha que você, sabe? E, para ser honesta, não consigo suportar a mesma pressão que poderia antes, quando tinha sua idade. Eu podia fazer 6 coisas ao mesmo tempo e achava divertido, mas agora não sou multitarefas, preciso concentrar minha mente no que eu estou fazendo. E assim foi difícil para mim quando eu estava tentando ajuntar e lembrar de tudo que precisava trazer para o estúdio, para fazer TV e pensar sobre o que iria ensinar naquele dia e ainda assim pensar no que precisava levar para o cão e blá, blá, blá. Então, deixa eu te perguntar, porque eu sei o quanto você ama cachorros. Eu amo cachorros, amo animais de qualquer tipo. Sim. Eu ficaria feliz em ter uma vaca, sabe? Seria um trabalho e tanto Eu também. amo acariciar pelos. Eu vou te arrumar um travesseiro legal ou algo assim. Sim. Mas o que você vai fazer de diferente quando esse impulso voltar? Bem, eu não. Eu não posso. Sabe, eu disse ao meu marido, se eu fizer isso de novo, me diga não. E já falei para minha filha, que me ajuda muito, se eu fizer isso de novo, me diga não. Agora, a única maneira de fazer isso de novo é se eu ficasse em casa o tempo todo. Claro, sem viajar. Se a sua situação mudasse. Sim, se minha situação mudasse, mas, sabe, eu vou ensinar e pregar enquanto eu tiver fôlego, e assim eu sempre vou estar indo a lugares e fazendo coisas, e eu só acho que, sabe, às vezes eu acho que toda a questão, a razão pela qual compartilho isso é porque realmente quero que pessoas que estejam prestes a fazer o que eu fiz, e não é só sobre cachorros. Sim, seja o que Você for. não sabe, alguns de vocês podem comprar um cachorro e vai ser ótimo e vale a pena fazer isso, mas, sabe, algumas mulheres se casam com alguém porque têm medo de nunca ter ninguém Elas só e querem elas casar. querem se casar e elas são emocionais com isso, mas se analisarem, elas não estão usando a sabedoria. A mesma coisa com as finanças. As pessoas compram coisas pelas quais deveriam esperar, deveriam guardar o dinheiro, não é algo que elas precisam comprar naquele momento, ou coisas que dizemos. Sim. Sabe, quantas vezes pensei assim, cara, quando devo chegar em casa eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, mais aquilo, outro, sabe? E Deus me ensinou ao longo dos anos que quando você precisa falar com alguém sobre um problema, tem o momento certo. E você precisa orar primeiro e há tempo para falar e tempo para não falar. Você não fala do problema quando estão cansados? Você não fala do problema no minuto em que entram pela porta, chegando do trabalho? Sim. Você ora e escolhe a hora certa. E assim, sabedoria é fazer agora o que vai te deixar feliz mais tarde. E assim, temos que pensar no que aquilo vai implicar e não somente ir e fazer porque é algo que nós queremos fazer. Sim, eu acho que você disse algumas coisas realmente importantes. Esperar, não Sim. se deixar levar pela urgência da emoção. Certo. E orar. E pedir a Deus sabedoria para ajudar quando realmente precisamos, quando estamos sentindo fracos especialmente. Bem, acho que essa lição me ajudará no futuro e acho que vai ajudar muitas pessoas que ouvirem. E como eu disse, para algumas, elas podem ter. Eu conheço pessoas que têm 3 cães e 4 gatos, e sabe? Sim, não elas é isso. estão muito bem, não se trata de... Você pode ter os animais que quiser, mas até me sugeriram que eu pegasse um hamster, eu não quero, sabe? Mas eu acho que, na verdade, o ponto é que é porque eu queria. Então eu achava que Deus tinha que me dar, porque tudo estava tão perfeito. Eu orei para que Deus me desse um cachorro perfeito. E quantos treinadores vão pegar um cachorro e ficar com ele em casa? Sabe, essa mulher disse, eu nunca teria feito isso por ninguém, mas senti que deveria fazer isso. E sabe, ela não fez isso porque ela era cristã e me amava e amava meus ensinos. Deus pôs no seu coração para fazer e ela foi e fez. Ela nem sabia que era Deus, mas ela teve o desejo, foi e fez. E então senti que tudo estava se encaixando, mas ainda assim, sabe, até quando peguei o cachorro eu tinha esses pensamentos assim. Estou fazendo a coisa certa? Sim. Será que eu estou fazendo a coisa certa? E assim, eu
Realmente aprendi que você não pode apenas seguir pela emoção. Você tem que realmente se certificar de que é sábio antes Sim, de fazer algo. isso é muito útil. É uma ótima conversa porque você está certa. Sabe, algumas pessoas são mais emocionais do que outras, mas não importa quando, sabe, você realmente tem um desejo por algo. Parte dessa sabedoria pode voar pela janela se não formos realmente Bem, o que é cuidadosos. interessante, como você disse, algo importante é que algumas pessoas são mais movidas pelas emoções, certos tipos de personalidade, como por exemplo a sanguínea, eles são muito mais inclinados para a emoção e decisões emocionais. Eu sou uma colérica do tipo A e não sou assim. E eu já cometi o mesmo erro Sim, 3 vezes agora. Você pensaria que eu teria aprendido rápido, mas veja, deixei passar um tempão no meio disso para esquecer da minha sim, última loucura. E é certo? por isso que eu disse a várias pessoas para me responsabilizar. Então você Sim. pode ajudar também. Se eu quiser um cachorro, diga, Joyce, lembre-se do que você falou. Aqui está o que nós vamos fazer. O meu senhor Winston está sempre pronto para ir e te dar Sim, alguns sim, aconchegos e carinhos. E nós vamos manter a gravação dessa conversa por perto e vamos sim, colocar isso no seu telefone. Então, sim. sempre que Oh, sim, precisar. muito obrigada. Eu disse outro dia, eu vou fazer uma festa e trazer todos os cachorros que eu já doei. Eu acho que eu tenho um segundo emprego, que é comprar cachorros e dá-los a outras pessoas. E assim eu... Isso é uma Mas ele bênção. tem uma ótima casa agora, ele está com mais 2 cachorros e com uma menina de 17 anos que realmente adora cachorros e assim Sim. ele está... Honestamente, ele está melhor do que estaria com esta velha chata que sou eu. E essa é uma grande lição para todos Sim. nós, então. Uma coisa boa de se falar. Ok, obrigada.